Olá, abençoado! Olá, abençoada, com todas as bênçãos, mais uma vez aqui com vocês para mais um vídeo de estudo bíblico com apostila. E nesse estudo de hoje nós vamos abordar um tema bastante interessante. Antes de falar do tema propriamente, convido você a se inscrever no canal. Inscreva-se, porque neste canal você pensa, você conclui, você sabe discernir, você aprende a discernir entre o que é correto e o que não é correto. E aqui não estamos falando apenas de atitudes morais, atitudes carnais, não. O que é correto em relação à palavra da verdade e o que não é correto. Tá certo? Muito bem, então. E o tema de hoje, desse estudo bíblico com apostila no canal Crescendo em Graça Brasil, é Versos Mal Interpretados. É uma série, está na playlist lá, você pode procurar. As coisas de cima versus as coisas da terra. Existem muitas frases, muitos textos bíblicos que levam as pessoas a interpretar de maneira incorreta. E a teologia é mestre em apresentar fake news, né? Está muito na moda falar sobre isso. Inverdades sobre a maneira correta de se interpretar a Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mas as pessoas não sabem interpretá-la direito porque não tem revelação correta sobre ela. Quando se fala do Evangelho da Graça, então, aí piorou. Só quem pode interpretar é quem tem a revelação do Evangelho da Graça, e graças a Deus que nós recebemos esta revelação daquele que nos ensinou, e este que nos ensinou pode ter certeza que é a fonte original da graça no mundo, e não é de hoje, isso já vem há mais de 40 anos. Vamos pegar como base o texto em Colossenses, capítulo 3, versos 1 a 4, que está aí na sua tela. Vamos a ele. Veja que interessante. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, ou as coisas do alto. Em uma tradução fala do alto, na maioria das traduções fala as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pondes a vista nas coisas de cima e não nas da terra, porque morrestes e vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Nós não vamos comentar todo esse texto, mas apenas o que diz respeito à questão das coisas de cima. No próximo vídeo nós vamos falar das coisas do outro contexto deste mesmo texto, que ele tem muito ensinamento precioso. Esse texto é rico em detalhes. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas de cima. Quando você fala para um religioso buscar as coisas de cima, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é o quê? Olhar para o céu. Olhar para o céu se estiver, evidentemente, num lugar livre, né? Num espaço livre. Ou, se está em casa, como eu estou aqui, por exemplo, no estúdio, eu vou olhar para o céu, para o teto, vou ver aqui um forro de gesso. As coisas de cima não tem nada a ver com isso. As coisas de cima de que fala o apóstolo Paulo aqui são as coisas da mente espiritual, porque nós temos duas naturezas. A mente carnal trabalha com a natureza carnal. A mente de Cristo trabalha com a mente espiritual. E é com essa mente espiritual que nós estamos falando aqui agora e que Paulo fala. Busquem as coisas de cima, da mente. Põe aí o seu dedo na sua mente. É aí que está a mente de Cristo. É aí que está o entendimento do Evangelho da Graça. E essa expressão coisas de cima é interessante porque as pessoas pensam que é olhar para o céu. Na verdade, a palavra céu nada mais é do que firmamento, né? Firmamento, aquele lugar que você olha lá para cima e ali não tem nada para você, né? Paulo não estaria dizendo para você olhar para o céu, porque lá não tem nada para você espiritualmente falando. Não, o céu não. É a tua mente que deve ser renovada para que você cresça em graça. Coisas de cima, então, tem a ver com o que é espiritual. E coisas da terra, que fala o texto, tem a ver com o que é carnal.
A carne tem muitas manifestações. O que são manifestações? São coisas que aparecem. São ações que a gente pratica que muitas vezes aparecem, se tornam visíveis para as pessoas. O apóstolo Paulo ele estava exortando a congregação de Colossos para que crescesse em graça, para que crescesse nas coisas espirituais, para que amadurecesse. E a mesma exortação é aquela que nós estamos fazendo a você hoje, que você tenha os seus olhos do entendimento iluminados para que você cresça em graça e para que você venha reinar em vida nesta terra. Vamos falar sobre isso já já. Porque a maioria das pessoas, mesmo os religiosos, e muitos religiosos fazem isso, eles procuram soluções nas coisas da carne. A religião trata com a carne. A religião não trata com o que é espiritual, ela trata com a carne. Nós vamos ver isso no próximo texto que nós vamos apresentar para você agora aqui, nesse estudo. Está em Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 21. Veja só o que nós acabamos de falar anteriormente. Manifestas, ou seja, aparentes, elas aparecem, são as obras da carne, que são adultério, nós vamos ficar falando sobre isso aqui não. Adultério, fornicação, imundícia, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, litígios, ciúmes, iras, contendas, desavenças, heresias. Aqui, mais para frente eu vou comentar. Vamos continuar com o texto. Invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos admoesto, disse Paulo, como já vos disse antes, que os que praticam tais coisas, vivem na prática dessas coisas, não herdarão o reino de Deus, também conhecido como reino dos céus. O que quer dizer Paulo neste texto? Ele está dizendo que quem vive na prática destas obras da carne não reinará em vida, porque o reino é aqui em vida. Não existe reino no paraíso, no terceiro céu. Lá o que existe é a grande nuvem de testemunhos, os espíritos que estão aguardando a transformação de seus corpos. Reinar em vida é aqui. E quem pratica as obras da carne, vive na prática das obras da carne, reina em morte e não reina em vida. Uma destas obras é que eu quero compartilhar com você agora, que é exatamente as heresias. O que são heresias? Muito bem, o apóstolo Paulo menciona a palavra heresia, que tem a ver com, número 1, as religiões. As pessoas que vivem enfiadas em igrejas, ouvindo líderes religiosos que estão debaixo da lei de Moisés, essas pessoas vivem hoje em heresias. Porque a lei de Moisés acabou há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos. Ela foi cumprida e foi abolida. Só que hoje em dia o sistema religioso chamado cristão, que na verdade não é cristão, é judaico-cristão, esse sistema religioso mantém a lei de pé. Isso é uma heresia. Outro tipo de heresia são aqueles que pregam a graça de forma falsa. Existe uma falsa graça ministrada por aí, por pregadores que dizem que receberam a verdadeira graça. Isto não é verdade, porque eles hoje estão dizendo coisas absurdas, como por exemplo, que a Bíblia é apenas história e que não serve para mais nada. Ué, então estão pregando Bíblia para quê? Se não serve para mais nada. A Bíblia tem história também, mas dentro da Bíblia está o Evangelho da Graça, de Romanos a Hebreus, que é o Evangelho de Paulo, o Evangelho do Cristo ressuscitado. É o Evangelho através do qual você governa a sua vida. E esses da graça falsa estão deixando Paulo de lado, até mesmo Paulo estão deixando de lado. Estão inventando um monte de coisas. Isso também é uma heresia, é uma obra da carne, perigosíssima. E tem um terceiro tipo de heresia, que são as filosofias. Filosofias dos homens, pensamentos humanos, muito comum hoje em dia na internet, muito comum entre jornalistas, entre pensadores, entre formadores de opinião, entre pessoas que estudam tanto, mas estudam tanto que acabam se esquecendo de que Deus existe, de que Deus é real e de que Deus tem a sua palavra para os nossos corações. E esses homens vivem numa coisa chamada
Humanismo. O humanismo é uma heresia. Os pensamentos humanos fora de Deus são uma heresia e as filosofias humanas também são heresia. Há muitas celebridades, artistas que ficam falando heresias por aí achando que estão falando bonito e na verdade não estão. Então, abençoado, cuidado com as coisas da terra. E essas coisas da terra, especialmente aquelas que mexem com a tua mente, você deve julgar e deve avaliar muito bem o que você está ouvindo e no que você está crendo. 1 Coríntios 2,16, que também está aí na sua tela, o apóstolo Paulo ele diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem o instruirá? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós quem? Naquele tempo, Paulo. Hoje em dia, todos nós que somos iluminados pelo Evangelho da Graça, nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo se manifesta quando você ouve a verdade do Evangelho. Quando você ouve o Evangelho que está de Romanos a Hebreus. Aí estão as coisas de cima. Aí estão as coisas do alto. E é com a mente de Cristo, não é com o pensamento humano, com filosofias humanas, com religião que você vai alcançar este Evangelho. Não. É com as coisas de cima, com as coisas do alto, que está na tua mente aí. A mente de Cristo está aí, basta que ative através do recebimento do Evangelho da Graça. E onde está a mente de Cristo em nós, então? Acabei de responder anteriormente para você. Onde está? Aqui. A mente de Cristo está na tua mente aí. Mas também há outra natureza que trabalha com a mente, que é a mente carnal, que tem todas aquelas obras da carne que nós mencionamos agora há pouco aqui. A mente de Cristo está em cima, está no alto, está em nosso coração. O coração não é aqui onde bombeia sangue. Não, o coração espiritual é a mente de Cristo. E aqui diz que Cristo está assentado na mente de cada um de seus filhos. Olha que tremendo que é isso aqui. Cristo está assentado. Esse texto, o texto de Colossenses 3:1-4, diz aí: se pois ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Olha que tremendo. Cristo está assentado. Quando se fala em Cristo está assentado, as pessoas já imaginam lá no céu um trono, não é? Um trono branco, onde Cristo está assentado. Cristo não está assentado em trono branco, abençoado. Cristo está assentado em nossa mente. O Filho de Deus, ele tem a mente de Cristo, onde Cristo está assentado. Só que se ele é um religioso, Cristo está assentado, mas não funciona, não serve para nada. É preciso que você ative, é preciso que você tenha a sua mente renovada, com a confissão, com os ouvidos bem abertos para você entender a verdade do Evangelho da Graça. Veja mais uma evidência desta afirmação. E aí nós encerramos o nosso estudo de hoje. Filipenses 4:8 diz, Filipenses 4:8, Evangelho de Paulo: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algo digno de louvor, nisto pensai, exatamente de acordo com aquilo que está lá em Colossenses, onde Paulo disse: se ressuscitastes com Cristo, busquem as coisas do alto, busquem as coisas de cima, ou seja, pensem nisto que nós acabamos de falar, em tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. É nisto que você deve pensar. É com isto que você deve se ocupar. Abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Então, nós estamos aqui participando de carne e sangue, nós, os filhos de Deus, porém a nossa participação de carne e sangue, ela tem a finalidade, Deus nos permitiu conhecer o bem e o mal. E por que nós somos levados a conhecer o bem e o mal? Com que finalidade? Ora, optar pelo bem. Eu deixo com vocês essa nota final. Se a sua mente está em Cristo,
Você é livre e apto para fazer o que é bom. Abba Pai, é verdade. Se você tem a mente de Cristo e usar essa mente de Cristo, a tua verdadeira natureza, que é espiritual, ela vai dominar todas as manifestações da tua carne. E você vai pensar nas coisas de cima, nas coisas do alto, nas coisas espirituais. É bem importante que você ponha isso em prática, é bem importante. Se a tua mente está em Cristo, eu recebo que esteja, a mente de Cristo está ativada e renovada, então você é livre. Livre para quê? Livre para quê? Eu vou meter o pé na jaca. Não, você é livre para fazer o que é bom. Você é livre para fazer o correto. Livre da mentira do sistema religioso. Você é livre para dizer para aquela lei de Moisés que estava lá atrás, que ficou no velho pacto, eu não recebo mais isso. Não recebo mandamentos. Não recebo religião. Não recebo mentira. Não recebo sacrifícios. Não recebo que o diabo está vivo. Isso tudo já foi, já passou, é mentira. Hoje eu vivo sem pecado. Você não tem pecado. E é por isso que você hoje, com a mente ativada de Cristo, pensando nas coisas de cima, você entende tudo isso e você vai reinar em vida sobre esta terra. Abba Pai, até que venha o grande dia da grande transformação dos nossos corpos. Vamos falar sobre isso nos próximos estudos. Está chegando a hora de entrarmos num estudo precioso também sobre esse assunto. Abençoado, abençoada com todas as bênçãos, até muito em breve. Declaro a você, dia a dia, o melhor dia de sua vida, vivido intensamente, vivido pensando nas coisas de cima, sem precisar olhar para o céu, não precisa disso não. As coisas de cima estão aí na sua mente de Cristo. Eu recebo o seu entendimento iluminado para que você entenda isso. Até a próxima oportunidade. Abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Até lá.